né, aprender o híbrido, que é, no fundo, a mistura em alguma proporção disso tudo. Paulo, começando o nosso bate-papo, eu acho que a gente tem, para quem trabalha em educação como a gente está vendo a mudança para o digital, a evolução para o ensino híbrido, né, ou blended, né, com o nome em inglês, já há muito tempo, né? E parece que toda a questão da pandemia acelera um pouco esse processo, né? Vamos começar falando disso, né? Será que isso veio para ficar mesmo? Será que são mudanças estruturais? Como é que está a sua opinião nesse momento sobre esse tema? Oi, Zé Cláudio. Oi, todo mundo, né? Boa tarde para vocês, né? Espero poder ajudar aí as reflexões de vocês. Educação nunca foi um assunto fácil, ele é um assunto complexo sempre, ele é cheio de variáveis, né? E à medida que o tempo passa, se torna um tema cada vez mais multifacetado, cada vez mais cheio de entradas, cheio de desafios. E agora a gente viveu mais um, né, Zé Cláudio, que a chegada da pandemia e da forma como foi, ela literalmente promoveu uma transformação no meio educacional que vinha sendo, de certa forma, guardado, né, nos últimos 10, 20 anos. Né? Há pelo menos 30 anos que se fala do impacto da tecnologia na educação, e isso teve várias fases. Né? A primeira coisa que se fez foi se apostar muito em equipamento, né? Foi uma fase que se compravam computadores, que as escolas mais com poder compravam smartboards, e se acreditava muito na máquina. Foi muito rápido ver que a máquina não resolvia nada, que era preciso se implantar uma cultura digital. E essa tal de cultura digital é que sempre foi um grande desafio. Né? Nós estamos falando de um processo que envolve mudar mindset, né? Mudar pessoas, de professores que já estavam habituados a trabalhar da mesma forma há muito tempo, de diretores que sempre pensaram assim também, de pais que muitas vezes também não sabem, não têm essa proficiência, né? essa fluência no uso do digital. E o fato é que a gente veio devagar nos últimos bons 20 anos, tentando fazer da escola um espaço em que a tecnologia, um espaço onde a tecnologia pudesse catalisar a mudança, pudesse ampliar o horizonte dos alunos. Muita coisa aconteceu, mas a verdade é que isso sempre foi ainda um esforço de nichos, né? É quase uma guerra de guerrilha, né? O trabalho de quem implanta tecnologia, implanta inovação, era um trabalho de convencimento, ora de grupos pequenos que tentavam contaminar grupos maiores. E a escola viveu um pouco patinando. Eu vou te falar que tanto a escola de educação básica como o ensino superior viveu muito patinando nesse ambiente, né? Avanços localizados, envolver toda a escola era difícil. Nos últimos anos, aconteceu um fenômeno que possibilitou essa mudança que aconteceu agora, que foi a difusão das grandes plataformas de aprendizagem. Né? Eu acho que uma das grandes, mais conhecidas, né? Pelo que eu faço, pelo trabalho que eu faço, a gente acaba visitando muitos lugares. Você viaja o mundo todo, você vê as pessoas, os alunos, trabalhando em ambientes virtuais de aprendizagem. Tanto aqueles das grandes empresas de tecnologia, né, como a Google, a Microsoft, como a Apple, como outras plataformas de aprendizagem que foram sendo utilizadas. Isso foi um processo que avançou nos últimos anos, mais rapidamente. Então, parecia que a gente estava às vésperas da chamada transformação digital. O que ninguém esperava é que fosse como aconteceu. De repente, no espaço de uma semana, 10 dias, todo mundo teve que ir para o digital de uma forma abrupta, eu acho que um pouco traumática, ela vai deixar essa marca também. E a gente tem hoje, no cenário da educação, do ensino básico à universidade, a difusão da chamada educação remota, né? Que é você, em grande parte, reproduzir o ambiente de sala de aula na casa do aluno.
né, transmitindo via plataformas, né, como essas plataformas de transmissão virtual, como a Zoom, como o Meet, ou então promovendo atividades assíncronas, ou seja, fora da transmissão online, com propostas de atividades, lição de casa, e atividades que os pais devem desenvolver com o aluno, ou o aluno desenvolve sozinho, autonomamente. E assim aconteceu, né? Já faz um mês e pouco que as nossas escolas estão nisso. Algumas demonstraram uma grande agilidade, né? Porque elas já tinham a cultura digital já incorporada, e aí foi um processo de dias, 3, 4, 5 dias. Outras precisaram correr muito rapidamente atrás de recursos, e daí fizeram uma implantação a jato, né? Mas basicamente ainda nesse modelo inicial, que é o modelo da educação remota, que é, vamos dizer assim, que numa escala de 100 quilômetros é como percorrer 10 quilômetros do mundo digital, né? Que é você basicamente transmitir o que você já faz. Agora, deixa eu só recapitular um pouco o seu raciocínio. Realmente, né, a gente tem, só retomando, né, até para as pessoas entenderem um pouco as diferenças, né? A gente tem o ensino à distância, né, o EAD, que é qualquer coisa que a gente faça à distância, né, que começa com ensino por jornal, né, por imprensa. Eu publico um conteúdo no jornal e aí toda semana, todo mês você vai vendo aquilo ali, você vai aprendendo, e que evolui para os telecursos, né, para materiais apostilados que são entregues, etc. Então, isso é o ensino à distância, né, que foi muito mal introduzido no Brasil. Né? O EAD, né, que se difunde e ganha grandes volumes de alunos, ele foi feito por algumas universidades de larga escala como forma de competição para preço. Né? Então, a primeira lembrança, talvez, que o brasileiro tenha de EAD é uma lembrança de baixa qualidade, né? Putz, deve ser horrível, né? Porque é o EAD, né? Enquanto que EAD primeiro que ele tem um significado muito mais amplo do que foi feito, né? Mas no Brasil foi mal implementado, ou foi implementado com uma ótica específica que era, né, fazer graduação barata, né? Por alguns players aí do mercado de educação superior. Depois tem um online, que é o que entra via internet, né? Ou seja, você não tem novidade. Hoje, educação online, em tese, qualquer um consegue fazer se você conseguir transmitir, né, usando a internet, no grosso modo, você está numa educação online. Vem novas formas, né, que são mais sofisticadas, que vão incorporando toda uma questão de ser síncrono, ou seja, né, estar junto com o aluno no mesmo momento, ser assíncrono, ou seja, cada aluno assiste naquele momento onde quer, e eventualmente mesclar isso com a sala de aula, né? Então que é o que a gente chama de modelo híbrido, né? Onde você tem um online digital de um lado com o presencial. Então, no que você contou, né, você tem uma tentativa de transformação, uma expectativa talvez de transformação da educação, de evolução da educação pela tecnologia, né? Você contou bem. Então, a tecnologia vai transformar a educação. Então, compra o computador, começa a equipar, e aí não acontece nada, né? Você tem um certo ganho, com certeza, mas não, talvez aquela transformação esperada, ela não acontece. E acho que em medidas diferentes, muitas escolas, em todos os níveis, escolas de educação básica, universidades, faculdades, escolas de negócios como a Sampo, elas vão, cada uma à sua medida, indo pro online ou pro digital, indo para esses novos formatos. Até que agora elas são obrigadas a mudar a chave repentinamente. Né? E aí, eu queria te perguntar, por que você acha que demorou-se tanto para ir? Quer dizer, a gente na Sampo teve a visão de ir em 2016, né, quando a gente começa o projeto do LIT, de criação do LIT. Né? Muitas já tinham alguma coisa online, mas por que as escolas demoram tanto para ir? Olha, Zé Cláudio, eu acho, só recuperando um pouquinho a sua história sobre educação à distância, né? Eu acho que o pessoal, assim, pelo menos gente da faixa etária dos 50 anos aí, lembra do Instituto Monitor, daqueles cursos por correio, né? A gente teve uma experiência grande com isso, né? E hoje, você tem alguns conceitos que expressam tudo isso. Eu gosto muito de falar de aprendizagem virtual, que é o que a gente está buscando hoje, né? Eu acho que na educação, a gente teve algumas chaves culturais importantes de mudanças na educação.
Por muito tempo, garantir educação era garantir oferta. Você precisava abrir vagas. Você precisava receber as pessoas, precisava ter vagas para elas. Isso valia desde a educação infantil, da escola, era o tempo das filas, né, que tinham filas na calçada, até o acesso ao ensino superior, né, que depois teve um impulsionamento muito grande com o FIES, com o ProUni e tal. Então, por muito tempo, a questão da educação foi acesso, foi oferta. Depois a gente passou por uma ideia de que a oferta só não bastava, você precisava garantir qualidade. Essas são evoluções globais dos conceitos de educação. Está lá nos tratados da Unesco, está lá nas coisas, nas discussões internacionais. E hoje tem um consenso bastante grande que educação não é outra coisa senão aprendizagem. Se não houve aprendizagem no final, não houve educação. E o que a gente está vivendo hoje é questionar, do jeito que nós estamos fazendo, inclusive, se o que nós estamos conseguindo produzir com o trabalho à distância é aprendizagem. E isso é uma coisa a se comprovar. A gente está muito no começo. Mas agora, para você ter uma ideia, existe um movimento grande das escolas para tentar avaliar o que está sendo feito. Depois de 30 dias, 40 dias, hoje está todo mundo correndo atrás de plataformas que possibilitem as crianças fazer prova, fazer simulado, para saber se de fato as coisas estão sendo entregues, né? Se está havendo aprendizagem. Mas você pergunta por que demorou tanto. Porque educação é, sobretudo, um meio de conservação, né? Educação nasceu como um espaço de conservação do saber, é onde se guarda o saber construído pela humanidade. Por isso que a gente estuda a história dos assírios, por isso que a gente quer saber o que aconteceu com os egípcios, por isso que a gente vê a história da ciência, né, da evolução da matemática. A escola é um espaço de conservação. E, estruturalmente, ela é uma máquina de educar que deu muito certo, né, que promoveu um grande salto na história humana. Educação existe desde que existe gente. Mas a escola como a gente conhece, com essas salas, essas divisões, o professor sentado na frente de uma série de alunos em carteiras enfileiradas, olhando, organizando o conteúdo num certo tempo, numa certa ordem, sequencial, que começa no começo do ano, termina com um programa. Isso é um processo que tem não mais que 150, 180 anos. E que foi o que permitiu que a humanidade se educasse em larga escala, né? Era preciso alfabetizar as pessoas, era preciso que as pessoas pudessem ganhar conteúdo, subsídio, capacidade de aprendizagem para que a Revolução Industrial pudesse se difundir, para que os estados, nação, pudessem ser unificados pelo uso de uma mesma língua. E a escola serviu para isso e continua servindo, né? Ela existiu durante todo esse tempo como uma invenção de grande eficácia. E a profissão do professor, ela acompanhou a evolução da escola, em grande parte atendendo a essa dinâmica, né? O tempo do trabalho do professor, ele funciona assim. A visão de disciplina, ela veio disso, né? O professor, ele é fundamental na escola e, ao mesmo tempo, ele é o que viabiliza a escala na qual a escola nasceu. Mexer nessa estrutura não é simplesmente mexer numa chave lá na frente. Você tem que trabalhar com cultura de inovação, com cultura digital, é questionar currículo, é questionar procedimento de ensino, é questionar o lugar do professor, não mais aquele cara com uma autoridade sobre a qual todos se submetem, mas o cara que está ali no meio ajudando a promover o trabalho do aluno. Né? A escola é um ambiente de aprendizagem, né? A escola é um ecossistema. E mexer nisso tudo não é simplesmente pressionar o professor a mudar, que é o que se tentou por muito tempo também. Obrigar o cara, falar, não, agora você vai usar computador. Isso nunca funcionou. Nunca funcionou. O que fez com que as coisas efetivamente tivessem mudado foi, antes da Covid, foram os alunos que foram chegando às salas de aula cada vez menos tolerantes a esse tipo de escola. A um tipo de escola onde eles não falam, a um tipo de escola onde eles ficam lá sentadinhos, aprendendo no mesmo ritmo, tudo, sem poder conversar, sem poder trabalhar,
sem poder opinar. Uma escola muito distante da vida que eles levam na vida real deles, na vida em casa, na forma como eles acessam o conhecimento no celular. Isso tudo foi pressionando a escola a mudar mais rapidamente, e as escolas estavam mudando, estavam mesmo. Você tem hoje um grande número de instituições que estavam num processo rápido de mudança digital, mas na ponta do sistema, não no sistema como um todo, não. É um sistema muito conservador ainda. Agora, o isolamento, o fechamento das escolas colocou os sistemas de ensino diante de duas opções apenas. Ou para tudo, e vamos voltar depois quando der, ou a escola continua, e a gente continua a ter aula. Hoje você tem ainda no Brasil, acho que são 7 estados que não estão fazendo nada em relação à educação remota. Assim como você tem cidades que estão distribuindo celular para os alunos, porque essa vai ser a forma de comunicação com eles. Você tem escolas, as escolas particulares especialmente, que tem uma relação de relacionamento com os pais que envolve mensalidade, pagamento por serviço, que sofreu grande pressão, né, para garantir a oferta de educação, inclusive porque eles estão pagando. Então, tudo isso não deixou outra escolha a não ser que todo mundo fosse aprender ou aprimorar o que já sabia, ou pela primeira vez sentar na frente de um computador e dar uma aula. Legal. Nesse processo acho interessante, a escola como espaço de conservação do conhecimento explica a falta de evolução que é muito criticada na escola, né? Escola não muda, e sobre outro aspecto é bom que ela então não mude tanto, né? Ela, até por esse processo de preservação, para ela não cair em modismos, né? E para ela fazer mudanças estruturais que sejam importantes para a humanidade, né? E aí, ou seja, hoje, no momento em que ela é obrigada a mudar, porque na pandemia ou eu paro, né, porque eu não tenho condições, eu como escola, eu como instituição de ensino não tenho condições, ou porque meu aluno não tem condições de acessar o que eu vou prover para ele em termos de educação, ou eu avanço como eu posso, né, fazendo a aula que eu posso do jeito no online que é possível. Será que a gente está num momento em que as instituições vão entender que agora é o momento de avançar num processo digital, ou que, resolvido o problema da pandemia, a gente volta para um estágio ainda anterior, amadurecendo com calma, na velocidade ainda mais conservadora? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu tenho conversado com muita gente sobre isso, com bastante gente. E hoje, por acaso, não foi exatamente porque a gente ia conversar aqui hoje, mas porque realmente eu estou atrás dessas informações, eu passei o dia lendo esses relatórios pós-Covid que as grandes consultorias estão fazendo, que as grandes universidades estão fazendo, que as grandes empresas estão fazendo. E assim, a expectativa, né, que se faz, tanto na mudança do consumidor como das dinâmicas sociais, elas são previsões, em muitos casos, drásticas, né? Especialmente pelo quanto ela envolve de crise econômica, pelo quanto ela envolve de possíveis retornos da pandemia enquanto não houver vacina. Mas tem alguns traços em comum, né? Um dos traços é a questão da segurança. As pessoas vão querer fazer movimentos de segurança, seja segurança financeira, seja segurança em relação à saúde, né, de proteção, de usar máscara, de manter distância, de ficar mais em casa. Na educação, eu acho que a gente vai ver um movimento duplo, né? No começo, as pessoas falavam, não, agora mudou tudo. A escola não volta mais a ser o que era e nós vamos para online. Eu acho, isso é uma opinião pessoal, porque até agora ninguém tem condição de ter certeza, mas eu acho que a gente vai caminhar para duas direções correlatas, José Cláudio. De um lado, de fato, as pessoas vão ficar mais sensíveis, mais tolerantes, com uma relação mais amigável com a tecnologia. Então, parte das coisas que a gente fazia e se mostravam
e que a tecnologia mostrou que pode ser até mais eficiente você fazer à distância, vão permanecer. Então, por exemplo, você precisa ir à escola tirar dúvida com o professor, você não pode fazer isso via uma live. Você precisa fazer todas as reuniões presencialmente, você não pode fazer à distância. Então as pessoas se habituaram com alguns procedimentos. Outros, por exemplo, laboratórios. Você precisa do espaço físico. Convivência, trabalho especialmente na escola de educação básica, especialmente com os crianças e adolescentes. As trocas sociais, elas continuam fundamentais e a escola sempre vai ter esse papel que é fundamental de promover ambientes interativos. Tende ao presencial. Agora, certamente, você tem agora, de uma hora para outra, se você tinha... Nós temos perto de 2 milhões de professores no Brasil. Se você calcular que desses... Chutando assim, um número para arriscar, que desses 2 milhões, você tinha aí 20% com alguma familiaridade mais forte com tecnologia, nós estamos falando em 40 milhões. De repente, num fim de semana, em 2 semanas inteiras, você teve uma quantidade enorme de professores que foram empurrados para isso. Então vai ser mais fácil você desenvolver projetos que envolvam tecnologia. Isso vai facilitar, vai favorecer uma escola híbrida assim, meio presencial, meio à distância, vai com projetos novos à distância, inclusive. Então, eu acho que isso vai ser favorecido. Agora, eu também acho que a gente vai ver um processo de duplicação de sistemas. Assim como a gente teve aí, na época da automatização bancária, da automação bancária, a agência física e o bankline, e até hoje tem gente que prefere ficar na fila do banco a entrar no computador pelo celular, no banco pelo celular. A escola vai ter que oferecer, muitas vezes, sistemas duplos. Porque a escola é muito sensível à pressão da família, né? Especialmente a escola privada. Realmente a demanda dos pais é muito importante para a escola. Eu acho que você vai ter dos dois. Você vai ter gente que quer mais digital e você vai ter gente que volta para a segurança dos meios físicos. Então vai duplicar um pouco o sistema. Mas eu acho que a máquina foi acionada. A máquina começou... Ela vai continuar rodando. Muito legal. A velocidade dela vai depender. Você tocou num ponto super interessante. Tentando juntar os seus 2 comentários, de fato, todo mundo foi jogado para um online, querendo ou não querendo, e aí a gente tem os alunos, né? No caso de educação básica, o pai dos alunos, no caso de universidades e escolas de negócios como o nosso, é mais o aluno em si, os professores, os coordenadores, o diretor da escola, quer dizer, todo mundo foi jogado nesse processo, né? E se por um lado tem a experimentação forçada, por outro lado pode ter a criação, a criação ou a queda de preconceitos, né? Então pessoas que vão cair o preconceito, poxa, realmente eu não precisaria estar fazendo isso presencialmente na escola. E outros vão falar assim, não, só que horrível, né? Eu não gostei disso, eu realmente prefiro, né? Mas aí você já entrou num ponto interessante, que é a dessincronização da maturidade digital, né? As pessoas têm maturidade digital diferentes, né? E só fazendo um parênteses, comprovando um pouco do que você comenta, é muito interessante, porque na Sampo a gente tem o curso presencial, é 100% presencial. Aí a gente tem um curso que ele é híbrido. Então ele tem uma preparação online para uma aula presencial. Aí a gente tem o 100% online. A gente não vê o aluno, pessoalmente. E aí a gente tem o LIT, que é uma plataforma digital, muito mais sofisticada, que você conhece bem, né? E é muito interessante, porque às vezes as pessoas poderiam resolver os seus problemas de desenvolvimento de competência em todos eles. Mas são experiências diferentes, né? Com condições diferentes. Mas a maturidade digital, ela faz com que uma pessoa entre no LIT e faça sozinho, se resolva sozinho e tenha uma autonomia de aprendizado mais forte, e uma outra que não. Me diz o que eu tenho que fazer, eu estou aqui com o meu caderno, com minha caneta na mão, me fala aí que começou a aula. Quer dizer, ele está preso no modelo anterior. O quanto você acha que existe essa dessincronização quando a gente pensa nos participantes todos
né, do processo de educação, aprendizagem. Eu acho que tem uma coisa curiosa aí. Tem dois aspectos que eu queria lembrar. Um deles não esquecer o seguinte: nos últimos anos também, especialmente nos últimos 3 anos, as startups invadiram a educação, né? Sim. Elas já tinham chegado rapidamente a outros segmentos, mas a EdTech se tornaram um fenômeno global. E hoje você tem uma oferta de ferramentas, uma variedade de ferramentas para diferentes níveis de usuário, inclusive, muito importante. Isso é um fator que favorece isso. Uhum. Agora, sobre a dinâmica da escola, eu queria acrescentar uma outra característica. A escola sempre foi um lugar, se você quiser dividir, existem muitas formas de você ver a escola, existem autores assim fantásticos, a educação é um lugar de muita gente boa, né? O Brasil tem excelentes pesquisadores, tem número, a gente, não é por isso que nós estamos mal. Tá. Mas se você quiser dividir a escola, você pode pensar na escola como um lugar dos adaptados, como você pode pensar na escola dos não adaptados. A escola dos adaptados é a escola dos meninos que vão bem. Eles sempre vão bem. Eles gostam de aula, eles entendem a lógica, eles sabem o que a escola espera deles. Eles sabem jogar com o sistema. Eles funcionam na escola. Isso sempre teve na escola. A escola, especialmente na escola brasileira, que é uma escola de muita exclusão, ela sempre foi uma escola para os adaptados. Interessante. Só que a parte dos adaptados é uma parte relativamente pequena da escola. Se você quiser lembrar da ideia da turma da frente e da turma do fundão, né? O fundão são os inadaptados. Não quer dizer que eles tenham menos capacidade cognitiva, que eles sejam menos inteligentes. Não quer dizer que eles tenham um caráter pior, uma família pior. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que o formato escola não atende aquele perfil de pessoas. Elas não funcionam daquele jeito. E esse tipo de aluno ganha muito com os processos de inovação, porque a escola passa a ter espaço também para que esse tipo de personalidade, esse tipo de jovem, encontre o seu espaço. Né? E a tecnologia, especialmente, atrai muito esse perfil. E geralmente são alunos que respondem bem ao pedido de fazer coisas, de se envolver na produção. Eles são menos teóricos, são mais ativos. Então, você vai ter na escola, entre outras possibilidades novas, uma escola menos dependente de alunos adaptados e alunos menos dependentes de sistemas escolares. Eu tenho visto alunos que vão com muito sono na escola, que tem uma resistência grande e que estão adorando trabalhar à distância. No tempo deles, dorme até mais tarde, faz da coisa, mas encontraram o seu próprio ritmo. E eu acho que isso é uma característica importante do que vai mudar. A escola vai deixar de ser a escola dos conformados com o sistema para ser uma escola que tem possibilidade para todo mundo. Evidentemente, você vai pensar, mas no final das contas não entra no vestibular. Bom, mas isso vai mudar também. Né? Isso é uma questão de tempo. Os processos de certificação vão mudar. Né? Isso que a escola tem como um instrumento de poder muito grande, que é você certificar conhecimento, né? Você só se forma se você recebe lá diploma de ensino médio, diploma de graduação, diploma. Isso também está mudando para você certificar competências. Esse processo começa fora da escola, já existe no mundo corporativo, já existe nas empresas, a ideia de você reconhecer as pessoas pelas competências, você desenvolver microcompetências, você mudar várias vezes. Isso vai chegar na escola, é uma questão de tempo, né? Você pode errar no tempo para se quiser arriscar um prazo, mas que vai acontecer, não tem muita dúvida. Vai. Isso remete a uma mudança bastante de mundo, né? De como o mundo é organizado, né? Essa escola do adaptado ou não adaptado é muito legal, porque o mundo de antes, aquele mundo padronizado, hierárquico, né? Focado, linear, rígido, progressivo, esperado, né? Aquele que exigia disciplina, né? Ou seja,
ele é muito tangibilizado nas características industriais da sociedade e que carregam na escola, né? Uhum. Então, o que foi sensacional, foi o que você falou, a educação existia desde que o ser humano é de 50, 180 anos. Uhum. Esse pedido de uma escola nova, esses alunos que começam a, enfim, questionar esse modelo, sendo menos conformados com um trilho de educação, Sim. começam a ser bem caracterizados de um momento novo, né? De um momento, Uhum. uma sociedade mais horizontal, né? Sem necessariamente uma hierarquia, né? Que favorece multiplicidade, colaboração, o valorização do diverso, do flexível, do criativo, Sim. né? E que, sob certo aspecto, também requer uma responsabilidade maior, né? De todas as partes, principalmente do aprendente, né? Sim. Então, será que agora a gente está num momento em que a gente tem mais chance? Tudo bem, educação tudo não é tão rápido, aliás, o mundo não é tão rápido, mas Sim. será que agora a gente não tem a chance de sair desse mundo mais estático para esse mundo mais colaborativo, mais criativo, mais que valoriza não a disciplina em si, mas mais a Sim. responsabilidade? E talvez o digital não carregue isso, o online não carregue isso, porque o online requer um aluno Sim. que seja Sim. mais protagonista, né? Isso, mais autoral. Certamente. Eu acho que quanto mais a escola conseguir produzir alunos autorais, produzir pessoas autorais, professores autorais, crianças, adolescentes autônomas, protagonistas, esse é o objetivo maior da educação e da pessoa. As pessoas elas precisam se emancipar. A ideia de emancipação da pessoa é uma ideia que tem conotação política, tem a ver com Paulo Freire, mas ela é maior do que isso. Na verdade, Uhum. a educação só existe educação quando existe autonomia. Se ela produz autonomia. Se ela não Perfeito. produz autonomia, ela não produz mais nada. Né? Ela É. produz gente obediente, que faz as coisas na sequência e tal. Agora, eu acho também que a gente só tem que tomar um cuidado. Vai acontecer isso sim. Essa escola, ela vem vindo. Ela não depende basicamente de inovação e tecnologia, ela depende de melhor pedagogia também. Uhum. Você pode criar gente autônoma, criar gente, reconhecer tudo isso, sem pensar em tecnologias, pensando em inovação como uma inovação pedagógica. Mas a gente tem no Brasil uma questão que a gente vai ter que lidar com ela, que é um atraso secular, e é literalmente secular mesmo. Né? Nós Uhum. carregamos problemas do século XIX. A gente tem uma questão de arroz com feijão para resolver. Arroz com Perfeito. feijão é aprender o mínimo necessário. Uhum. Isso, a gente tem tido grandes avanços, a escola brasileira tem avançado, mas é um sistema gigantesco, com quase 50 milhões de alunos, desigual, porque a sociedade é desigual. Você tem, por exemplo, Zé Cláudio, se você comparar os anos de escolaridades médias, você tem quase 2 anos, já teve quase 2 anos, agora caiu para 1 ano e pouquinho, de diferença entre ricos e pobres, entre brancos e negros. Tudo isso resulta nisso, né? A gente tem uma sociedade muito desigual, mas que vai avançando. E a gente conseguiu grandes avanços. Agora, por exemplo, com a Base Nacional Curricular, a gente deu um passo importante. É sempre assim, tem críticas? Tem, mas a gente deu um passo importante. Mas o fato é que, na média, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares, não nas grandes escolas particulares, das de ponta, mas na média das escolas, a média das escolas particulares são pequenas, também estão nas cidades pequenas, nas periferias, Uhum. nos subúrbios. A gente precisa de arroz com feijão, ou seja, a gente precisa dar conta do básico. A gente precisa ter crianças e adolescentes que tenham desenvolvido um conjunto mínimo de conhecimentos que capacite elas para o exercício da cidadania e para fazer mais coisas. Não é falta de inteligência, não é falta de criatividade, não é falta, é falta mesmo de condições de aprendizagem. Isso convive com o movimento da inovação. Uma coisa, certamente o que nós vamos viver ajuda isso. Nós vamos ter mais ofertas de possibilidades de aprendizagem. Pouca gente sabe, mas na Amazônia tem um dos melhores exemplos de educação virtual. Porque eles têm florestas, não dá para chegar em todos os lugares. E Uhum. já há mais de 10 anos eles têm um sistema de aprendizagem virtual. Então a gente vai ter mais chances, mais oportunidades. A coisa mais transformadora que você pode fazer pela educação hoje
não é investir em laboratório de informática e nada, é disponibilizar a internet. Uhum. As escolas precisam ter, as cidades precisam ter, as cidades pequenas, as bibliotecas, internet aberta. Isso é transformador. Isso tem estudos que mostram. Um ponto de internet numa pequena comunidade muda mais do que muitos dos equipamentos que as pessoas pensam que precisam colocar. Muito Isso legal. sim vai ser transformador. Eu tenho, na verdade, diversas perguntas. Eu vou tentar resumir algumas aqui, mas a gente tem uma pergunta do nosso amigo Bolonha, né, José Ernesto Bolonha. Ele pergunta qual que é o limite do ambiente virtual na educação? Ou seja, o que que o ambiente virtual pode e o que ele não pode oferecer, considerando idade, socialização, afeto, etc. Olha, eu vou falar uma coisa. Para começar, a frase educar não é senão educar para autonomia, eu ouvi do José Ernesto Bolonha. Eu aprendi com ele há mais de 25 anos. Legal. Então, vindo dele a pergunta já me anima mais. Uhum. Eu acho que, assim, o limite do virtual é ele não roubar das pessoas a riqueza do convívio. Né? As Perfeito. pessoas precisam conviver. Isso é fato. O convívio humano, a relação humana, o calor humano, o contato com a dor alheia, com a empatia, tudo que você precisa para produzir. É isso que produz humanidade. Uhum. O mundo virtual não produz humanidade. Ele reflete muitas coisas, ele permite aprender, ele permite você ver. Mas até mesmo, se você perceber como o excesso, como as imagens de guerra se tornaram banais, como a gente passou a assistir guerras, como assistir videogames, a gente vê que mundo virtual não produz humanidade por si. O que produz empatia é convivência. O que produz reconhecimento do outro. Então, as possibilidades do virtual é tudo que se pode fazer para além do convívio. Legal. Para além do convívio humano. Legal. Eu complementar mostrando um pouco como é que a gente está aplicando isso na prática. Realmente a gente não faz sentido a gente ter 30, 40 pessoas, 50 pessoas em sala de aula se todas as pessoas estão caladas olhando para um professor de forma enfileirada, né? Porque isso não é o convívio. É muito legal no intervalo, as pessoas se cumprimentam, né, conversam, batem um papo, perguntam como vai ser o final de semana, mas eu acho que a gente não está extraindo o melhor, né? Quando a gente consegue fazer levar para o ambiente virtual, e eu acho que tem um aprendizado do que se dá para levar para o ambiente virtual, né? A gente levava a aula, por exemplo. Então, eu vou dar uma aula de economia, que é uma aula que eu dou há muitos anos aqui na Sampo, e aí você tem uma parte expositiva que eu tiro da aula. Legal. E aí a gente começou a fazer em sala de aula só os casos práticos, né? E foi muito bacana, porque todo mundo chega muito mais preparado, muito mais nivelado, e aí ele vai fazer os casos. Com a evolução do tempo, a gente começou a perceber que também fazer os casos era algo que a gente poderia fazer virtual. Aí a gente levou para o virtual os casos práticos, né? Casos de Harvard, casos da Universidade de Colômbia, esses montes de casos são super legais. E aí a gente começou a levar para a sala de aula problemas reais, né? Então, a gente pegava um problema econômico real que a gente pedia para uma empresa, ou a gente pegava um problema do próprio governo, um problema do Ministério da Fazenda, né? Um problema do Banco Central, e falava assim, não, vamos resolver o problema do Banco Central aqui em sala de aula, né? E era muito legal, porque as pessoas tangibilizavam o problema. Quer dizer, não é um problema nem de resolver o problema, mas é uma forma da gente se juntar para colaborar. E colaborar é botar um tijolo em cima do outro. Então é legal isso, né? Porque você consegue fazer. Eu achei muito interessante como foi a evolução. Deixa eu ter uma pergunta também de uma grande amiga da Sônia Magalhães. Ela pergunta: ela pede para a gente explorar um pouco mais as mudanças da experiência da pandemia pode provocar na função social da escola. Pergunta muito interessante. Sim. Só para complementar, eu conheci através de você o trabalho que vocês têm feito no LIT, e tem uma questão, uma coisa que vocês trabalham na Sempom e no LIT, que eu acho muito interessante. Se difundiu muito que a ideia da educação e do trabalho devem ser colaborativos, né? Essa é uma das competências que sempre aparece em todas as relações das competências socioemocionais e tal. Mas trabalhar colaborativamente é uma das coisas mais difíceis que tem. Você expressar a tua opinião, saber ouvir a opinião do outro sem que se sinta como um ataque pessoal.
argumentar, contra-argumentar, negociar, produzir consenso. Isso tudo é uma coisa muito mais complexa do que a ideia de colaborar pressupõe. Né? Isso é só relação humana que produz. Né? Nenhuma máquina resolve isso. É a relação entre as pessoas. A gente, você falou isso, é muito legal, porque hoje a gente fez e foi um dia inteiro de reuniões, né, estratégicas sobre São Paulo, e a gente tem sempre um processo que a gente tenta fazer uma colaboração, né? E aí o grande exercício, né, que a gente brinca é o seguinte: quando alguém começa uma ideia, começa um raciocínio, a primeira coisa é assim, quais são as formas que a gente vai resolver isso, né? E a gente brinca, quais seriam as formas mais tolas de se resolver isso, as formas mais bobas de se resolver isso, né? Como uma forma de incentivar as pessoas a falarem o que vem à cabeça, né? Seus instintos, ou algo que elas realmente acreditam, mas que elas se sentem, pô, meio intimidada, porque, né, a gente sempre brinca, né? Cargo não entra na sala de reunião, mas às vezes as pessoas acham que entra. Então, pô, eu não vou falar, que pô, o Securato tá lá, e depois eu vou falar uma besteira, ele é o presidente da empresa, né? E isso é uma bobagem. Onde é que as pessoas falem? E aí tem um outro exercício que é, quando alguém fala uma ideia, em vez da gente falar, ah, não, mas se você fizer isso, é diferente. Embarca na ideia, como se a brincadeira fosse, vá até o limite da ideia. Né? Em que você falou uma coisa, então meu papel é colocar o próximo tijolo, e o outro coloca o próximo tijolo, e a gente acaba construindo uma jornada que às vezes não dá em lugar nenhum, mas o aprendizado aqui é você começa a falar, isso aqui nós não vamos fazer, e aí começa a clarear o que é possível de se fazer. Então, o negócio da colaboração, de fato, é uma arte, né? É um grande aprendizado, e não depende só de você, né? Depende de todos que você está colaborando, né? É muito interessante. Mas vamos para a resposta da Sônia, né? Isso, boa. A questão você sabe que essa é uma questão muito importante mesmo, assim, o papel social da escola. Porque, na verdade, assim, isso também é um pensamento pessoal, não é uma coisa que eu vejo literatura sobre isso, nem nada. Eu vejo escola de uma forma um pouco diferente do que se acostuma. Ao longo da década de 90, especialmente, se criou a ideia de que escola é uma empresa e, portanto, a relação entre escolas e famílias é uma relação de cliente e prestador de serviço. Uhum. Eu não consigo ver escola assim, e eu acho que muito dos problemas que as escolas viveram nesse período com as famílias é porque se você reduz a relação de escolas, pais e alunos a relações contratuais de prestação de serviço, você abstrai tudo que existe de afetivo, tudo que existe de contrato ético-moral, de aposta em futuro, você reduz a escola a um lugar muito pobre. Eu acho que escolas são basicamente comunidades. O Brasil não tem tradição em comunidades, ele tem dificuldade em entender o que é comunidade. E essas comunidades, elas são comunidades que compartilham conjuntos de valores. Certamente não são aqueles valores que estão lá nos projetos pedagógicos, que todas as escolas têm. São valores que são reais, são as expectativas que unem aquelas famílias. Muitas vezes são expectativas de mais finalísticas, né, de entregas. Não, meu filho vai entrar nas melhores universidades brasileiras. Ou os meus filhos precisam andar com pessoas dessa comunidade que eu admiro. Enfim, elas compartilham valores. Esses valores, eles também podem ser desenvolvidos, educados, mas elas sempre são valores. E as escolas, nesse momento, elas se viram provocadas a reassumir esse lugar como referências sociais. Na verdade, no mundo de hoje, né, se você quer extrair grandes lições da pandemia, uma delas certamente é o valor do conhecimento, da ciência, da cultura, da educação. A escola, como a instituição da educação por excelência, ela tem um papel de não só de preservar coisas, mas agora de ajudar a construir futuro. Assim, sempre teve o papel de construir futuro, mas agora mais claramente, né? Agora é uma hora em que ela se vê provocada a ocupar um lugar social. Que lugar social é esse? Evidentemente, oferecer a educação mais humana, mais global, mais sustentável para os seus alunos.
Uhum. Partimos daí, né? Você está formando cidadãos que vão herdar tudo isso que nós estamos, toda essa terra que nós destruímos, todas as questões ambientais, todas as questões climáticas, todas as questões sociais. Então, esse é um papel da escola, formar esses alunos. Partimos daí. Mas é mais do que isso. No momento como esse, eu lembro as primeiras 2 semanas da pandemia. Era um tempo de muito medo das famílias. Ela, sobretudo, a palavra que mais importante nesse momento não era tecnologia, não era virtual, não era remoto, era acolhimento. Todo Uhum. mundo precisava de acolhimento. Os pais precisavam de acolhimento, os alunos precisavam de acolhimento. Uhum. Eles precisavam que alguém dissesse para eles: nós estamos juntos, nós vamos tentar resolver isso juntos. E isso eu acho que reacendeu um pouco, ou deveria ter reacendido mais, a responsabilidade da escola como uma espécie de um farol social, né? de um espaço de referência social. Eu acho que parte dos problemas que a educação do Brasil tem que resolver é reencontrar o lugar da escola como centro da sua comunidade. Na escola pública isso é fundamental. A escola pública, como nós as conhecemos, não é pública, são escolas estatais, basicamente. Porque de Uhum. público tem muito pouco. Tem pouco no sentido que ela não está integrada no território dela. Ela não está relacionada com o posto de saúde do bairro, não está relacionada com os profissionais, ela não Uhum. ouve os pais, ela não traz para dentro, ela não sabe o que os pais esperam da escola. Isso tudo é cultural, isso tudo deveria ser mais trabalhado em políticas públicas. E no mundo da escola particular a mesma coisa. É hora das escolas repactuarem com os pais. Então, assim, é isso mesmo que vocês querem para os seus filhos? Então vamos seguir nessa, estudar, vamos olhar para o vestibular, e esse é o caminho. Ah, não é. Não, quero alunos criativos, quero alunos empreendedores. Então, pera lá, então nós estamos falando de duas coisas diferentes. Como é que vocês querem ser empreendedor? Ele vai ter que estudar um pouco menos para poder empreender um pouco mais. Vamos Uhum. nessa? Então, esse diálogo precisa retomar, né? E isso vamos dizer que vai haver um tempo bom para isso agora. É muito interessante. Falando do papel social, eu queria só contribuir, Paulo. Eu acho que a gente tem assim, uma possibilidade, uma oportunidade como país de, não sei de que forma, mas usando o online, o digital, de tirar muitos atrasos. Eu não sei se vai ser a melhor forma, mas num olhar bastante pragmático, talvez seja uma forma, né? Eu acompanhei na China a mudança do papel moeda para o pagamento digital, né? Que é uma analogia que eu gosto muito, porque todo mundo ia para a China, via uma série de avanços, né? Um pedaço da China super moderno, e aí na hora que fosse transacionar, comprar alguma coisa, fazia tudo com papel moeda com dinheiro. Pô, mas aqui não tem cartão de crédito, as pessoas ficavam abismadas, né? E aí depois de um tempo, a China, em alguns anos, foi para o pagamento digital, né? Usando, por exemplo, o WeChat, que é tipo um WhatsApp deles, e outras plataformas onde você paga de forma digital de uma forma muito mais moderna, mais segura, Sim. mais fácil do que um cartão de crédito e muito mais barata. E, obviamente, muito mais democrática do que um cartão de crédito, né? Uhum. Então, pegando um pouco essa analogia, eu acho que é possível, não é uma questão de não vamos resolver o problema da educação, que é um problema utópico, né? Porque para se resolver o problema da educação da forma que todos os brasileiros gostariam, é, vão ter que começar do zero. Quer dizer, eu não sei nem o que significaria isso, mas É. que é possível a gente integrar um conjunto, né, de milhões de brasileiros ao processo de aprendizado por meios digitais, né, e ajudar o país a se modificar, eu acho que vai ser muito possível, né? Sem dúvida. Né? E eu acho, Zé Cláudio, que tem um fator novo nisso, quando a gente está falando em inovação, e é uma coisa que você conhece bem, que é a tal da inteligência artificial. Eu acho que isso vai permitir que a gente, de fato, consiga, com a aprendizagem virtual, você conseguir encontrar o aluno, né? Encontrar o sujeito que aprende, conhecê-lo melhor, proporcionar que ele consiga aprender do jeito que ele gosta de aprender, do jeito que ele sabe de aprender, do ponto que ele parou, na, Uhum. na, na forma como é possível para ele naquele espaço.
Então, soluções de educação à distância, soluções de aprendizagem virtual, que tenham bases tecnológicas, com o potencial da inteligência artificial, elas certamente vão permitir que se chegue aonde a escola não conseguiu chegar ainda, a escola física não conseguiu chegar. E cada vez mais, com a difusão, especialmente dos smartphones, você tem meninos e crianças conectadas, né? Crianças e adolescentes conectados. Isso é essencial, a gente tem que brigar por internet e tem que oferecer formas de aprendizagem que sejam menos dependentes da estrutura física da escola. Muito interessante. E aí eu acho que aí, juntando isso, acaba havendo uma oportunidade para o país muito boa, porque se o mundo caminha para um digital, né, se o mundo caminha para implementar a transformação digital, se tem muita riqueza na transformação Sim. digital para gerar PIB, né, e distribuir renda no Brasil, ou seja, muitas pessoas podem se beneficiar disso, né? Muitas famílias podem crescer em torno dos benefícios gerados por isso, né? E uma forma da gente incluir as pessoas na transformação digital também é que elas aprendam no meio digital, né? Pelo menos em parte, sem perder o laço social, humano, que a gente já comentou. Então, acho que tem, de fato, tem, né? E passar perto da inteligência artificial, aprender com ela e ter a oportunidade de entender o que está por trás daquele Sim. conjunto de algoritmos pode trazer uma riqueza para a gente que seria transformacional, né? Até porque eu acho que esse momento que a gente vive agora e que vocês já vivem casa com uma questão antiga da educação, que é você ver o aluno já realmente como sujeito da aprendizagem. O que significa ser o aluno sujeito do processo de aprendizagem? Significa que o tempo dele de aprender é importante, que a forma dele de aprender é importante, que o desejo dele de aprender algumas coisas e não outras é importante, que os estilos de aprendizagem são individuais, né? Isso é o que a escola física, essa escola mais industrial, né, as escolas com um professor para 40 alunos, tem muita dificuldade de fazer. Se você pega alunos de escola pública, conversa com eles, isso é uma experiência que eu tive algumas vezes, eu fiz alguns livros, né, entrevistando meninos e tal. A maior queixa que eles fazem da escola é falar assim: o professor não conhece o meu nome, ele não sabe quem eu sou. Porque é impossível o cara saber quem é entre os 200, 300 alunos que ele atende todo dia. E entre aqueles que entram e que saem o tempo todo no processo de evasão, que é enorme, tudo é muito difícil, né? Essa impessoalidade que se criou na escola. Então, eu acho que reconhecer o protagonismo do aluno significa você usar todas as ferramentas possíveis para realmente encontrar esse sujeito que está do outro lado aprendendo. Tem duas perguntas aqui interessantes, que são, descendo dessa questão social toda que a gente está falando, indo mais para o momento de ir para online, digital, etc. Uma pergunta da Caroline de Albernasnese, né? Carol também grande amiga. Ela pergunta o seguinte: provas online, informações trocadas por WhatsApp, pesquisas paralelas, escolas, o que vocês pensam sobre isso? Né? A aprendizagem está sendo realizada de outra forma? Eficiência versus eficácia, né? Quer dizer, como é que fica esse papel no online? Essa é uma questão que apareceu agora fortemente, até foi curioso, porque assim, a grande questão é como é que os meninos vão fazer provas em casa e a gente vai garantir que eles não estão colando, que eles não estão perguntando para ninguém. Essa ao final e ao cabo, ou no fim do dia, como gostam de dizer os americanos, isso mostra o quanto a escola sofre para mudar. Porque esse é o mindset da escola tradicional. Que parte do pressuposto que o Carlos da Ponta vai tentar enganar para parecer que ele sabe mais do que ele sabe. Hoje, o que você tem para se contrapor a isso, não é que a prova não é importante, não é que a aferição disso não é importante, mas você tem hoje uma quantidade grande de ferramentas de avaliação, como a autoavaliação, como a avaliação dos produtos, do que o menino está fazendo, que se somam aos simulados, às provas, aos testes. Reduzir a aprendizagem e a testagem, isso é muito tradicional. Isso é muito contra a lógica da inovação. Tem que fazer, isso faz parte dos procedimentos da escola. Mas o ideal é que se evolua
por um sistema e por uma forma de avaliação que você consiga aferir a aprendizagem sem uma ferramenta única como essa, que, de novo, ela é ótima para alguns e péssima para os outros. Né? Tem gente que é bom, craque, sabe muito, entra para fazer um simulado, destrói, não sabe fazer. Complementando, tem duas coisas que eu tenho visto, né? Uma coisa é implementar tecnologia para, né, colocar um segurança do lado do aluno, né? Então, a gente já testou na Sample, né, diversos softwares de reconhecimento facial, que são super interessantes, porque ele consegue capturar se o olho está na direção da tela ou se ele está olhando alguma coisinha aqui embaixo, né, inclinação. Outros são muito interessantes porque eles são softwares de reconhecimento de crânio. Então ele vê se tem um crânio só, né, ou duas pessoas, tem alguém do lado, né? Então, uma linha é isso que vai acontecer, porque os softwares cada vez mais vão ser embarcados nas tecnologias, né? Então, ao fazer uma prova online, aquela prova do Detran que a gente faz para renovar a carteira, já tem isso, né? Piscou para o lado ali, você é reprovado, né? Então, são coisas desse tipo. E a outra, de fato, é o tipo de avaliação que se dá, né? A avaliação é um processo de aprendizado. Então, se a avaliação né, fazer uma pergunta muito direcionada, de se decorar, né, de resolver uma coisa com que simples alternativas são fruto da resposta, é um caminho, né? Aí como é que você faz? Você vai para aquele sistema de controle, né? Que as nossas plataformas têm. Você embaralha as questões, você embaralha as alternativas, né? E você randomiza o número de perguntas. Você faz 300, o cara recebe 30, né? E aí ele fica pelo WhatsApp, quem tem aquela pergunta? E aí você diminui o tempo. Não for, se ele perder muito tempo no WhatsApp, ele não faz a prova. Então, assim, ou ele está preparado, ele não está. Então, esse é um fator. E o outro vamos resolver um problema. E aí, para resolver um problema, não dá para você colar, né? Fica muito mais difícil. Tem uma outra pergunta legal aqui do Anderson Ferreira, que ele fala como engajar professores que ainda hoje resistem na implementação de novas tecnologias na educação como mecanismos de otimização da experiência de ensino. É possível dizer que há quem enxergue essa realidade, essas novas tecnologias como concorrência? Então, você sabe que eu aprendi uma coisa interessante esses dias, né? Porque a gente fica sempre lendo, você sempre cita o Christensen, e eu descobri por um amigo que o Instituto Christensen, lá em Harvard, produziu um estudo sobre formação de professores muito, muito interessante. E que eles analisaram o processo de formação de professores nos Estados Unidos por muito tempo, e eles identificaram como causa de fracasso desses programas, entre os principais fatores, a ideia de que todas as propostas de formação são coercitivas. Ou seja, você chega para o cara e fala, você tem que aprender porque você está na minha escola, porque você precisa isso, você precisa aquilo. E isso ele produz ansiedade, produz um resultado inicial que pode parecer que está avançando e morre em 2 semanas. A questão do envolvimento do professor com a cultura digital tem a ver com engajamento, convencimento, tem a ver com ele perceber que aquilo é melhor para ele, é melhor para o aluno dele. Esse é um processo de contínuo, ele tem que ser continuamente realimentado, né? Não basta você dar o primeiro empurrão. Tem a ver com muita formação continuada, tem a ver com os processos de recrutamento, seleção e desenvolvimento, tem a ver com o reconhecimento de mérito, tem a ver com tudo isso. Eu não acho que os professores, existe uma visão que os professores são acomodados. Olha, eu vou te falar que se não fossem os professores, nessas semanas que sucederam o fechamento das escolas, não tinha acontecido nada. Os professores mostraram que eles são capazes de fazer e fizeram. Mas é um processo. Ainda a gente não fez... A gente deu um passo muito importante. Mas agora tem que continuar avançando. Tem que pensar como é que é educar com esses recursos. E a gente tem que lembrar também que isso não é para sempre, né? Isso é um processo de 2 meses. A gente foi submetido a um estresse de sistema que vai produzir muitas coisas, entre elas boas mudanças. As aulas vão voltar. Se vai ser em agosto, se vai ser em setembro, se vai ser em julho, se vai ser metade, se não vai, mas as aulas vão voltar. A questão é como é que convive o virtual com o presencial. E aí
as possibilidades são muito mais amplas, né? Você vai ter muito mais ferramentas para avaliar, para formar professor, para desenvolver profissionais e tal. A pergunta dele tinha duas partes. Eu lembrei da primeira. Qual que era a segunda? A segunda, você considera isso como se fosse uma concorrência, É, essa eu acho tecnologia que como não. concorrente dele? A tecnologia ela vem para ajudar o professor. Você não tem ainda tecnologias que substituem o professor. E o que acontece é que os professores eles precisam também reencontrar o lugar deles no uso da tecnologia, como todos os profissionais estão fazendo. Não vai desaparecer médico porque apareceu o Watson, porque apareceu a inteligência virtual. Vai aparecer Uhum. médicos que sabem usar bem a inteligência artificial. Assim como não vão desaparecer professores, vão desaparecer professores que não se atualizarem, que não conseguirem usar as ferramentas novas, que ficarem presos em modelos antigos. Como todos os profissionais, os professores eles não têm na tecnologia um concorrente potencial, eles têm um aliado potencial. Muito legal. Paulo, eu anotei um monte de coisa. Você acredita que nós já passou uma hora? Já estamos aqui. Opa, Tá rápido, né? não, tá bom. Eu anotei algumas coisas legais aqui. Ó, né? Primeiro, a gente fala em tecnologia chegar em educação há 20, 30 anos. A gente fala muito de aprendizagem à distância, educação como sinônimo de aprendizagem, que é centrado no aluno, né? A gente fala de educação, de ensinar, a gente fala diversos termos, mas no fundo a aprendizagem, né, É o que conta. é o que conta, né? A escola como um espaço de conservação do conhecimento da humanidade, né? A educação existente desde sempre, mas a escola, né, dos 150, 180 anos, né, como uma forma de ajudar a criação de uma sociedade, desde a indústria, Estados, nações, né, etc. Inovar em educação questionar os agentes, mas também Uhum, vem de alunos menos tolerantes ao modelo tradicional de aprendizagem. sim. A pandemia vem justamente para acelerar esse questionamento, né, de como se dá a educação. Gostei da ideia da escola dos adaptados, né, e dos não adaptados. Uhum, Aprender para dar autonomia, eu acho que a questão da autonomia é um dos itens mais interessantes que a gente tem falado. Eu lembro quando o nosso amigo Bolonha fala de, né, autonomia econômico-financeira, autonomia socioemocional, autonomia uhum, ético-moral, autonomia epistêmica cognitiva, né, são vários tipos de autonomia que a gente precisa levar para uma criança, um adolescente, um jovem. Escola como comunidade, isso é um conceito super importante. Talvez uma das coisas que eu mais tenha me sensibilizado durante essa pandemia seja esse ponto, que é a escola como comunidade e não como uma relação entre CPF e CNPJ, sim. vendo, né, no geral, isso é transversal, né, alunos, Uhum, pais, sim. de todas as idades, em todas as esferas, bravos, Uhum. né, questionando, né, ao invés de entender que nós estamos num problema coletivo, né, e que teria É que um ser problema feito. nosso, né? É um problema Exatamente. nosso. Não tem. Não é, eu estou pagando para você resolver um problema, né? Interessante. O papel social da escola, então, muito forte ligado a essa comunidade, né, e como uma oportunidade da gente pular uma fase e ir para outra. A ideia da inteligência artificial que pode potencializar o problema da aprendizagem. E no final aqui, né, a valorização do professor, que eu acho que é muito importante. De fato, acho que os professores estão sendo grandes guerreiros aí, ajudando a segurar na unha o processo de educação em todos os níveis, né, com as condições que são possíveis, e que é muito legal, porque Sim. num momento que o Brasil tem pouca união, né, tem Uhum. classes unidas, né? A gente vê os médicos fazendo o que é possível no Brasil inteiro, a gente vê professores fazendo o que é possível no Brasil inteiro, né? E Isso isso é mesmo. muito interessante, né? Você fez um excelente resumo. Puxa vida, não faria melhor. Mas... Bacana. Legal, Paulo. Bom, pessoal, obrigado por estar com a gente. Eu bati um papo aqui incrível, uma das pessoas que eu mais admiro em educação, que é o Paulo de Camargo, né? Ele é um jornalista que cobria a educação, né? E caiu numa imersão, né? Dentro de grandes escolas, grandes instituições de ensino, sendo acho que um dos consultores mais
importantes e renomados. Ele é assessor executivo do Programa de Escolas Associadas da Unesco no Brasil, né, e co-criador, junto com o professor Bolonha, que fez aqui numa pergunta que nós citamos, né, do projeto Devir, né, que reúne as escolas de maior gestão, de alta gestão, as escolas que são referências num processo, né, de troca e de construção e desenho do futuro, né, o que é muito legal, né, não esperar o que vai acontecer e desenhar junto, né, o que pode acontecer. Isso mesmo. Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, obrigado Obrigado pelas perguntas. Isso aí, valeu. Legal, pessoal.